Algumas outras vegetações brasileiras que a gente lembra mais rapidamente, que ocupam espaços menores no território brasileiro. Mata dos Cocais, né, moçada? Acontece lá em 4 superpotências mundiais: Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Eita, rapaz, só lugar bacana. Você tem gente lá que a Mata dos Cocais, ela apresenta um predomínio de palmáceas, de palmeiras, de 2 espécies, babaçu e carnaúba, ambas muito importantes para a economia regional, especialmente, moçada, a carnaúba. Da carnaúba se extrai lá a cera de carnaúba, que, gente, tem várias utilidades do ponto de vista industrial, né? Desde, por exemplo, lá a cera para polimento de automóveis. Então você pega lá o seu carro, quer dar aquele brilho todo tchan em relação ao carro, cera de carnaúba, como por exemplo na produção de microchips de computador. Não, não, não. O chip não é feito de cera, ele é feito de sílica. Mas normalmente você vai lá e cobre ele com a camada de cera, que além de ser extremamente dura, é a substância mais dura da natureza biológica, por assim dizer. Substância mais dura que você encontra lá em relação aos seres vivos vai ser exatamente substância orgânica, né? Mais dura que você encontra lá em relação aos seres vivos é a cera de carnaúba, e ela é impermeabilizante. Dura e impermeabilizante. Então evita, por exemplo, que o microchip de computador ele oxide, impede, por exemplo, lá que ele rache, né? Aqui no sertão, moçada utiliza lá tudo na carnaúba, desde, por exemplo, lá a cera, claro, até, por exemplo, lá o caule, as folhas, para poder, de repente, fazer cabanas, né? Casa do pessoal lá mais humilde. E, por exemplo, você pega a gente lá, o Pantanal Mato Grossense. Pantanal Mato Grossense, tecnicamente, ele não é um pântano. Qual a diferença entre o Pantanal e um pântano? Gente, o Pantanal, simplesmente, ele vai ser a maior planície alagável do planeta, da Terra. Ou seja, ela não fica alagada o tempo inteiro, ela é periodicamente alagada. Então, na época de cheia dos rios da região, aí, moçada, o nível dos rios sobe muito e acaba alagando, né? Uma região de altíssima biodiversidade, né? Região lá do Pantanal Mato Grossense, com características lá intermediárias entre cerrado e floresta amazônica, né? Diferente de um Pantanal, o Pantanal não é um pântano, porque nesse caso, pântanos, eles são permanentemente inundados, eles são permanentemente alagados. Ou seja, a diferença entre um pântano e o Pantanal Mato Grossense: o Pantanal ele é periodicamente alagado, não fica alagado permanentemente, estação seca não alaga, estação de chuvas alaga, e um pântano ele fica alagado o tempo inteiro. Então chamaram de Pantanal porque quando chegaram lá a primeira vez estava na época de cheia, né? Acharam que fosse um pântano, e não é, na verdade, né? Periodicamente alagado. E a mata de araucária, também chamada de mata dos pinhais, é a coisa mais próxima que nós temos aqui no Brasil de uma floresta de coníferas, né? Exatamente lá nas regiões mais altas, nas regiões serranas da região sul. E uma vegetação com nítido predomínio de uma planta chamada de araucária, né? Araucária, pinheiro do Paraná, né? Araucária angustifolia. Lembrando, moçadinha, lá para vocês, que o diacho lá da mata de araucária é um dos 2 ecossistemas mais devastados do Brasil, né? Se cortou muita araucária, muito pinheiro do Paraná para extração de madeira, né? E hoje em dia está no nível de ameaça
lá da Mata Atlântica. Entretanto, como eu estava comentando, a Mata Atlântica ela é considerada um hotspot, porque além do alto grau de devastação, ela também tem um alto grau de biodiversidade e endemismo. E a Mata de Araucária, praticamente tão devastada quanto, mas não considerada um hotspot, porque a biodiversidade ela é baixa. Basicamente, você vai ter lá pinheiro do Paraná, né? Por assim dizer, que nem a floresta de coníferas, que nem a taiga, que só tem um pinheiro pinus, aqui bem dizer, só tem pinheiro do Paraná.